existem muitos entendimentos, ou seja, algumas pessoas entendem que Islã só acredita, o muçulmano acredita em todos os mensageiros, em todos os livros, mas de qualquer forma. Esse é entendimento errado sobre Islã. O muçulmano, ele deve crer, acreditar de forma correta, seguindo os ensinamentos de Deus no Alcorão, seguindo os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sunnah, para que a crença dele seja uma crença correta perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então não é que acreditar de qualquer forma. Ele deve acreditar de maneira correta, seguindo os ensinamentos divinos. Por isso existem regras relacionadas à crença nos mensageiros. Entre essas regras, primeira regra, que não podemos atribuir a profecia a ninguém sem evidência. Não é que qualquer pessoa fala que é profeta ou é mensageiro sem existir um texto, uma evidência clara que fala, que adicionar, que atribuir a profecia para uma pessoa, nós não podemos falar que é um profeta ou que era um profeta. Por exemplo, todos os profetas mencionados no Alcorão e mencionado o profeta alayhi salatu wassalam, os nomes deles. Então nós acreditamos neles em específico como profetas e mensageiros. Mas acreditamos que existem outros profetas e mensageiros, não sabemos os nomes deles, mas não podemos atribuir que fulano, especificamente fulano, é profeta se não existe evidência. Então a regra é a seguinte: não atribuímos a profecia a ninguém sem evidência clara no Alcorão e na Sunnah do profeta alayhi salatu wassalam. Por quê? Porque a fé dos profetas deve ser baseado em revelação. Não é permitido ao muçulmano afirmar que alguém é profeta sem prova clara no Alcorão ou da Sunnah autêntica do Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala: e enviamos mensageiros antes de ti, ó Muhammad, dos quais te revelamos e de outros que não te revelamos. Ou seja, alguns deles revelamos para você os nomes deles, relatamos os nomes deles para você, e outros que não relatamos ou não mencionamos os nomes deles para. Então, isso mostra que, embora haja profetas não mencionados no Alcorão e na Sunnah do profeta alayhi salatu wassalam, mas não podemos nomear ninguém como profeta sem uma prova revelada. Isso é uma regra. Não há na Sunnah autêntica qualquer evidência de que alguém depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenha sido profeta. E quem afirma o contrário está mentindo contra Allah subhanahu wa ta'ala. Então agora vamos aprender nessa regra, que antes do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós acreditamos exclusivamente nos profetas e mensageiros mencionados, que são 25. E acreditamos nos mensageiros em geral, antes do profeta alayhi salatu wassalam, Muhammad. Mas depois dele, nós acreditamos que não há mais profeta depois do mensageiro Muhammad alayhi salatu wassalam, porque ele khatamun nabiyyin, ele é o selo dos profetas e mensageiros. Não é que qualquer um e fala é profeta. Não é assim. Funciona no Islã. No Islã, a profecia é uma escolha de Allah e nós não podemos atribuir a ninguém senão que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a ele a ser profeta e mensageiro. Al-Imam al-Qurtubi, que Allah tinha misericórdia dele, ele disse: não é permitido atribuir a profecia a alguém, exceto com uma prova do livro sagrado, que é o Alcorão, ou da Sunnah do profeta alayhi salatu wassalam. Pois a profecia é uma escolha divina e ninguém pode afirmá-la sem conhecimento e sabedoria, sem revelação, ou sem que ser baseado na revelação, que é o Alcorão ou a Sunnah
do profeta alayhi salatu wassalam. Ibn Hajar al-Haythami, rahimahullah, ele também afirmou que quem reivindicar a profecia, quem dizer que é profeta, ele é mensageiro, ou atribuir a outro após Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é descrente. Ou seja, é considerado como descrente, não é crente. Por quê? Porque isso é desmentir o Alcorão sagrado. Então, como se fosse o Alcorão e você fala o contrário. E quem fala uma coisa que é contrário ao Alcorão, ele não é muçulmano, ele não é crente considerado como crente no Islã. Então, essa é a primeira regra relacionada com a crença dos mensageiros e profetas. Resumo dessa, que não atribuímos a profecia a ninguém sem evidência clara no Alcorão e na Sunna do profeta alayhi salatu wassalam, e não há, depois do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenhum mensageiro, nenhum profeta. Porque ele é o último, o selo dos profetas e mensageiros.